Salve, salve, rapaziada! Hoje é o dia que todos esperávamos, porque estamos prestes a embarcar juntos na emocionante jornada de Spy X Family. E adivinhem só, essa é apenas a primeira metade da tão aguardada segunda temporada. Mas antes de começarmos essa aventura épica, quero ver a energia lá em cima. Vamos caprichar nos likes e mirar nos 2000, porque quando alcançarmos essa meta, estaremos prontos para soltar a segunda parte. Então, não percam tempo. Deixem aquele like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhum detalhe. Bora juntos alcançar essa meta e desvendar todos os segredos de Spy X Family temporada 2. A contagem regressiva começa agora! Depois de assassinar um grupo terrorista armado, Yor fala com seu empregador por telefone, confirmando a conclusão de seu trabalho, pois planeja comprar leite e ovos para Lloyd antes de voltar para casa. Ela não percebe que uma de suas vítimas ainda está viva. Após apontar uma arma para ela, ele atira na bunda da Yor. Em casa, Lloyd, Anya e Bond assistem a uma reportagem na TV sobre a morte de membros do Circo Vermelho, um grupo terrorista radical. Anya, desinteressada pelas notícias, pede para assistir desenhos animados. Lloyd inicialmente recusa, mas é persuadido pelo choro de Anya. Ele permite, ela alegremente muda a TV para o seu desenho favorito de espião. Lloyd cumprimenta Yor quando ela chega em casa com as compras, mas fica preocupado com sua expressão facial irritada. Yor revela mentalmente que levou um tiro na bunda e que sua expressão facial mal-humorada se deve à dor intensa, chocando Anya quando vai para a cama. Lloyd assume que está chateado por ser solicitado a fazer algumas tarefas e está determinado a consertar o problema, esperando que Yor se sinta melhor pela manhã. Quando a manhã chega, Yor ainda não se recuperou do ferimento, com a expressão ainda pior do que antes. Determinado a animar ela, Lloyd a convida para um encontro. Yor relembra uma conversa com seus colegas de trabalho sobre ter saído alguma vez para um encontro. Yor concorda com o encontro, querendo aprender a fazer o papel de uma mulher casada. Anya está animada para sair com eles, mas Lloyd rejeita essa ideia e diz que não seria um encontro com ela lá. Para sua surpresa, Lloyd faz com que Frank cuida-se da Anya e Bond enquanto ele e Yor vão ao encontro, pagando o Frank por sua ajuda. Determinado a proporcionar o encontro perfeito, Lloyd contrata um motorista e ainda diz que tem 862 ideias para encontros, incluindo um helicóptero e um encontro com vinho. Infelizmente, Yor ainda está com dores devido à lesão e não consegue sentar-se, preferindo caminhar para o encontro. Isso elimina 794 ideias de encontros de Lloyd, e ele acredita que Yor está zangada com ele, enquanto Lloyd e Yor estão fora. Anya está preocupada com os dois. Lembrando-se de uma cena de seu desenho de espião, ela propõe a Frank de ir espionar Lloyd e Yor no encontro deles. Frank concorda alegremente, querendo observar as táticas de Lloyd. Ambos se disfarçam enquanto Bond guarda a casa com os brinquedos da Anya. Apesar de eles estarem bem disfarçados, Lloyd consegue identificar eles em segundos, mas finge não perceber para deixar ele desanimado. Lloyd leva Yor a um shopping e sugere um terno para Yor usar, mas Yor recusa porque as calças pressionariam seu ferimento. Lloyd continua a levar ela para outros locais para encontros, incluindo o cinema, o clube, o lago, o spa e o zoológico, mas é desmotivado pela aparente da Yor de falta de interesse. Por outro lado, Yor não consegue se concentrar no encontro devido à dor. Enquanto Lloyd fica angustiado por não conseguir animar Yor, Frank ri pelo fato do Lloyd não ter tido sucesso no encontro e começa a brincar com Anya. Enquanto Lloyd e Yor entram em um restaurante de aparência cara. Frank e Anya também tentam entrar no restaurante, mas são expulsos devido às roupas casuais e à idade de Anya. Enquanto eles se preparam para ir para casa, as habilidades de leitura de mentes de Anya detectam alguém que reconhece a verdade e identifica de Yor assassina.
Um dos garçons dentro do restaurante é o único sobrevivente do grupo de circo vermelho que Yor assassinou anteriormente e decide vingar seus camaradas caídos. Embora Anya saiba que Yor provavelmente conseguirá cuidar de si mesma, ela teme que Yor exponha a identidade dela e faça com que Lloyd separe a família. Por insistência da Anya, Frank e Anya decidem se infiltrar no restaurante como espiões. Yor fica de pé no restaurante, Lloyd, e pede bebidas. Yor pediu um martini, enquanto Lloyd elogia o restaurante por ser o único que serve o famoso peixe baiacu. O ex-membro do Circo Vermelho espreme o veneno do baiacu em um copo de coquetel e serve para Yor na tentativa de matar ela. Enquanto isso, Anya entra dentro das aberturas de ventilação com Frank, ouvindo seu plano e tenta apressar Frank. Anya chegou tarde demais porque o baiacu já foi entregue a Yor. Martini, ou seja, veneno de baiacu, já foi entregue, mas é revelado que ela tem alta tolerância ao veneno, e o veneno do baiacu simplesmente fez o seu ferimento passar. Yor está mais uma vez alegre e confusa. O membro do Circo Vermelho ficou irritado. Apesar do fracasso, o ex-integrante do Circo Vermelho decide improvisar uma bomba com ingredientes do almoxarifado. Anya, ainda na ventilação, percebe que a sala está próxima e desaparece da vista de Frank enquanto o ex-membro do Circo Vermelho recita os passos para fazer a bomba improvisada. Ele escorrega em uma grande poça de azeite no corredor e o faz bater numa prateleira. Ao entrar no depósito, um balde de objetos cai em sua cabeça. Ele percebe um recipiente que seria adequado, mas logo percebe que o recipiente inchado é uma bomba. A bomba improvisada explode sobre ele, revelando que foi feita de forma não letal com amendoim. Anya aparece diante dele, ameaçando-o de nunca mais se aproximar de Yor, e ele deve fazer feliz sua namorada Catherine. O ex-membro do Circo Vermelho desmaia com o choque de uma aparente criança subordinada da princesa estrangeira, sabendo de seus dados pessoais, mas não antes de decidir viver uma vida normal. Yor não sente de novo a dor, fala alegremente com Lloyd sobre a comida do restaurante, e Lloyd fica aliviado por Yor finalmente ter voltado ao normal. Frank e Anya se escondem atrás de um arbusto enquanto observam Lloyd e Yor, com Anya orgulhosa de si mesma por ajudar e Frank se perguntando para onde ela foi anteriormente. Depois, Lloyd e Yor observam o cenário noturno da cidade. Yor agradece Lloyd por ter levado ela para um encontro e espera que eles possam fazer isso novamente. Yor avista um circo e Lloyd propõe que eles o visitem, e Yor concorda entusiasmada em acompanhar ela, querendo andar na roda gigante. No dia seguinte, o efeito do veneno entorpecente passa e Yor está mais uma vez com dor devido ao encontro com o Lloyd. Enquanto descansa no sofá, Bond tem uma visão onde tudo está escuro como breu. Ele se pergunta o que isso significa e presume que um cientista do projeto Apple virá matá-lo. Enquanto o Bond se preocupa, ele vê as fotos da família e imagina sua família de luto por causa dele, mas diz que morreu feliz. Bond aceita seu destino e vai até o quarto de Anya para se despedir. Mas ela diz que está ocupada com o dever de casa e fecha a porta na cara dele. Bond vai até Yor. Yor pede desculpas por ter esquecido de comprar mais comida de cachorro. Como Lloyd está trabalhando, Yor decide preparar algo para Bond. Relembrando sua visão misteriosa, Bond conclui que morrerá se comer a comida da Yor. Bond começa a entrar em pânico e então pretende recusar a comida da Yor. No entanto, ele se lembra de Anya dizendo a ele que Yor o matará se ele a deixar ela chateada, e então imagina que Yor o matando. Recusar é desafiador, então Bond começa a se debater pela casa, mas tem uma ideia. Se Lloyd chegar em casa mais cedo, ele poderá preparar o jantar de Bond e, por sua vez, vai evitar sua morte. Com essa determinação, o cachorro da família destranca a porta e foge, confundindo as pessoas. Bond corre pelas ruas de Berlim, farejando o cheiro de Lloyd. Ele finalmente rastreia Lloyd, que está fora das instalações das indústrias Bourne. Sua missão atual é roubar uma amostra do novo soro da verdade desenvolvido pela empresa. No entanto, como ele não tem tempo para coletar e telefonar para se passar por alguém,
Sua única opção é se infiltrar diretamente. Ele fica surpreso quando Bond aparece. Lloyd manda Bond ir para casa. Bond recusa e tenta explicar sua situação a Lloyd. Lloyd fica confuso, então Bond o guia por um caminho livre de pessoas. Lloyd se pergunta como Bond sabe disso e lembra que as indústrias Bourne provavelmente estavam envolvidas com o projeto Apple, presumindo que Bond sabe disso e quer vingança contra os cientistas que abusaram dele e de seus amigos como cobaias. Lloyd o deixa acompanhá-lo para completar suas missões. Os dois se infiltram nas instalações e seguem até o laboratório, que está repleto de armários de amostras, um deles contendo o soro. Enquanto Lloyd trabalha para encontrar o soro, Bond tem outra visão. Ele prevê que a equipe retornará ao laboratório, fazendo com que Lloyd o segure e ordenando que Bond volte para casa. Bond fica angustiado e avisa Lloyd para se esconder. Antes de se esconder, ele deixa um bilhete dizendo que soro foi roubada para a equipe ver, enganando-os para que abram e verifiquem o armário com o soro. Lloyd e Bond saltam sobre os homens e os nocauteiam. Lloyd agradece Bond ao recuperar a amostra do soro e diz que pode voltar para casa mais cedo. Como resultado, Bond tem uma visão de Lloyd preparando o jantar enquanto Yor está feliz pela segurança dele e ele lade de alegria. Pela manhã, um alarme em um dormitório da escola Eden acorda seus residentes, Emil Ullman e Ewan Edberg. Eles tentam acordar o Damien Desmond para cedo como os outros, ou ele perderá a reunião matinal. Após a reunião matinal, Henry Henderson olha para Damien, que acordou com olheiras como punição. Damien tem a tarefa de ajudar a mãe do dormitório nas tarefas domésticas e está proibido de sair da escola até terminar. Ewan e Emil assistem preocupados enquanto Damien ajuda a mãe do dormitório. Seus amigos vêm ver como ele está. Damien, que estudou a noite toda, quer ganhar mais estrelas e Ewan diz para Damien que está se esforçando demais. Eles mencionam que o tutor do dormitório levará todos os meninos ao cinema e comerá rosbife no caminho de volta. Damien está firme em não ir e vai estudar, esperando o elogio de seu pai se ele trabalhar duro para melhorar. Depois de serem enxotados pela mãe do dormitório, Ewan e Emil vagam propositalmente pelos corredores de maneira desleixada. Henderson percebe isso e decide puni-los também. Eles aceitam com entusiasmo. Damien fica surpreso ao ver seus amigos se juntarem a ele, que dizem que vão ajudá-lo para que todos possam ir ao cinema. Damien diz a eles para irem em frente sem ele, mas eles ficam para ajudá-lo a fazer as tarefas de qualquer maneira. Ewan acrescenta que eles podem fingir ser estudiosos imperiais, enrolando-se em um lençol como se fosse uma capa. Enquanto os meninos brincam, Henderson observa por dentro e pensa em como não há nada mais elegante do que a preciosa elegância da amizade juvenil. Enquanto eles brincam, Damien olha para o céu atordoado. Green, o zelador da escola, brinca que Damien tem cara de alguém que preferiria estar em um piquenique, o que Damien, envergonhado, nega. Henderson decide dar aos meninos uma nova punição por suas tolices durante as tarefas domésticas. Green leva os meninos, agora frenéticos, em um passeio de canoa em ritmo acelerado, planejando levá-los a um lago para um piquenique. Quando Damien avista uma cachoeira se aproximando, ele acidentalmente cai da canoa ao gritar por socorro. Ewan e Emil saltam atrás dele, mas acabam na mesma situação. Eles decidem deixar Damien sobreviver para viver de seus sonhos, o que o comove. Green interrompe, revelando que a água é rasa e envergonha os meninos. Depois de acender uma fogueira em terra, Green diz a eles para pescarem alguns peixes para o jantar. Com a ajuda de Green, os amigos prepararam um peixe. Eles procuram uma isca e viram uma pedra. Encontraram algumas minhocas, o que assustou Damien. Depois que Ewan e Emil perseguiram Damien com minhocas, eles começaram a pescar e pegaram peixes para cada um deles. Enquanto eles aproveitam a refeição suada, Green diz a Damien que não há problema em se divertir de vez em quando. Depois de comer, ele leva os meninos para Stella Lake, que Damien fica animado em ver.
Ao chegar ao destino, os meninos ficam maravilhados com o lago, onde as estrelas refletem em sua superfície e parecem que podem ser alcançadas, daí o nome Lago Stella. Damien fica chocado por não haver estrelas, mas admite que a viagem não foi em vão. Ele, Ewan e Emil deitam-se no chão e olham as estrelas. Enquanto observa a vista, Emil diz que as estrelas parecem açúcar espalhado no céu, o que faz Damien cair na gargalhada e os outros meninos o seguirem. Green então diz que eles deveriam voltar e os lembra de escrever um relatório de campo adequado. Após retornar ao dormitório, Green vê Henderson com os relatórios em mãos. Henderson agradece a Green e pergunta se ele conseguiu soltar os meninos, o que ele confirma. Enquanto Henderson analisa os relatórios, ele diz que Damien precisa de algum trabalho, observando como são breves. Depois de monitorar um acordo ilegal, Yuri e seu capitão capturam e prendem com sucesso todos os envolvidos, não deixando nenhum homem escapar. Pouco tempo depois, Yuri recebe uma nova missão para investigar Franklin Perkin, um ex-repórter de jornal que agora escreve artigos caluniando Ostenia que estão sendo divulgados no Oeste e impedem seu trabalho de influenciar a opinião pública. Apesar de se sobrecarregar voluntariamente, Yuri aceita alegremente. Yuri examina Franklin sem deixar nenhum detalhe de sua vida. Em seus relatórios, o tenente fica impressionado, mas tenta persuadir Yuri a deixar alguém assumir o controle, já que ele passou 2 noites seguidas depois de fazer Yuri se contorcer visivelmente em resposta a palavras que soam semelhantes às suas. Ele diz a Yuri para descansar. Yuri ouve Franklin saindo de casa, então ele e o tenente o seguem. Eles observam Franklin procurando coisas sobre o que escrever. Franklin interrompe um grupo de meninos brincando, jogando uma pistola de brinquedo no lixo e tirando fotos deles, desenterrando-a. Quando os meninos confrontam Franklin, ele os intimida, o que irrita Yuri. Enquanto vigiava Franklin, escrevendo seu último artigo, Yuri ouve uma conversa entre o homem e seu pai, na qual Franklin expressa frustração e quer fazer do país um lugar melhor para eles viverem, e precisa de dinheiro apenas para sobreviver. A declaração de Franklin chega a Yuri, que escreve brevemente em voz alta seus pensamentos íntimos de que Franklin é motivado pela preocupação com sua família antes de rasgar o relatório e amassá-lo. Yuri percebe que Franklin contata seus editores em seu local de trabalho, os Correios, enviando seus manuscritos pelo correio. Embora Franklin pareça hesitante em enviá-lo, ele segue em frente, selando seu destino. 4 dias depois, Yuri e outros agentes da SS chegam à casa de Franklin, esperando para prender o homem. Franklin aceita sua situação e sai para se encontrar com os policiais. Franklin expressa seu agradecimento por eles terem esperado do lado de fora, e Yuri diz que não havia motivo para sua família testemunhar sua prisão enquanto ele o algemava. Franklin então pergunta qual dos dois é verdadeiramente patético, aquele que luta contra a tirania ou aquele que serve como seu cachorrinho. Yuri responde que nunca faria nada que causasse dor à irmã, enquanto Franklin é escoltado para longe. Yuri diz que solicitará ajuda financeira ao pai e Franklin agradece. Na sede, o chefe de Yuri dá um tapinha nas costas dele, dizendo que está orgulhoso dele. Quando questionado sobre como está se saindo em seu novo trabalho, Yuri afirma que esse é o trabalho para ele e declara que um dia assistirá Crepúsculo. Mais tarde, Yuri passa pela casa dos Forger Lloyd, Yor e Anya, então em casa. Quando Yor pergunta se algo está errado, Yuri diz que simplesmente quer ver o rosto dela. Anya lê a mente de Yuri e dá um tapinha nele. Yor também dá um tapinha na cabeça de Yuri e o elogia, decidindo fazer um chá para todos. Yuri fica radiante e grita feliz por Yor tê-la envergonhado e causado azia em Anya. No último episódio de Spy Wars, Bondman está em uma missão com sua parceira agente Amy, que proclama seu amor por ele, enquanto eles fogem. Mais tarde, Bondman e Amy encontram um espião inimigo que ameaça matá-lo.
Bondman resolve isso encerrando o conflito entre seus países, permitindo que ele e a mulher fiquem juntos desde a filha de um cientista nuclear, namorada de um terrorista, chefe de uma organização maligna e até mesmo seu senhor. Bondman continua conquistando cada vez mais interesses amorosos. Eventualmente, todas as mulheres ficam com raiva e exigem que Bondman escolha uma delas, mas Bondman recusa. Como resultado, ele é brutalmente espancado pelas mulheres que o abandonam, e ele pensa que, como espião, o perigo acompanha o território. Anya, assistindo a esse episódio, comenta que esse deve ser um daqueles programas amorosos que ela pode conversar com Beck. Lloyd diz a ela para parar. Confuso e enojado com o comportamento mulherengo de Bondman. No telhado da loja de departamentos, Anya vê grandes animais de pelúcia elétricos para montar e diz a Lloyd que quer montar no panda. Lloyd, em seus pensamentos intermináveis, pensa em como eles são inúteis, mas quando Anya começa a chorar e por sugestão sua, Lloyd a deixa montar nos animais. Quando Anya diz que quer andar de novo, Lloyd pensa em como ele não consegue entender as crianças. Mais tarde, Anya vê gente à beira do mar na TV e diz que quer ir para a praia. Lloyd se compromete levando ela para a piscina. Enquanto Anya está inicialmente se divertindo, ela ouve pensamentos de outras crianças fazendo xixi na piscina, para seu choque e desgosto. Em casa, Anya diz que nunca mais quer ir à piscina, e Lloyd fica mais uma vez confuso. No dormitório masculino de Cecil Hall, Ewan e Emil acordam para a reunião matinal, lembrando da última vez que foram acordar Damian. Mas agora Damian já está acordado, tendo acordado há 1 hora para estudar. Ele diz que da última vez foi um acaso, o que impressiona seus amigos. Na casa dos Forger, Lloyd tenta desesperadamente acordar Anya para que ela não perca o ônibus e se atrase. Preocupado com a possibilidade de levar um bronca por causa de muitos atrasos, no entanto, Anya está dormindo demais para se levantar e acaba se atrasando. Mais tarde, a Pastelaria do Conhecimento, que é considerada uma das 7 maravilhas da Escola Eden. Disse que um misterioso confeiteiro aparece aleatoriamente na cafeteria e oferece sobremesas extraordinariamente deliciosas, já que muitos dos que conseguem comer esse doce se tornaram estudiosos imperiais. Há rumores de que o doce deixa a pessoa instantaneamente mais inteligente. Na hora do almoço, Anya e Becky comentam a notícia de que os alunos serão separados pelo desempenho escolar nos próximos períodos, o que preocupa Anya. Becky então conta a Anya sobre um boato de que também será baseado nos testes de amanhã, um dos quais é a linguagem clássica. As meninas ouvem 2 meninos fofocando sobre os doces do conhecimento, tendo uma venda limitada no refeitório 2 feitos por um chefe real formal que está visitando hoje. Os estudantes acrescentam que comer um garante se tornar um estudioso imperial, o que chama a atenção de Anya e Becky, e elas vão para o refeitório. Anya antecipa a possibilidade de se tornar um gênio se comer um. Enquanto Becky está animada para experimentar macarons de um ex-chefe real, eles veem uma fila de estudantes fazendo fila para os doces, mas Damian e seus amigos correm ao lado deles com o mesmo objetivo. O servidor então anuncia apenas um pedido restante do conjunto especial de macaron Pierre Palmier. Os 2 grupos tentam pegar o último set, mas ficam surpresos quando George Glusman já o encomendou. Damian e Becky correm até George e exigem que ele dê os macarons para eles. Quando George tenta protestar, as crianças o lembram que ele lhes deve uma dívida. George admite desistir de 4 macarons de um conjunto de 5 macarons. As outras crianças percebem que são 5 e decidem fazer uma rodada de sorteio para determinar quem fica com os macarons. Anya não conhece as regras, pois nunca jogou cartas antes, mas vence o jogo usando suas habilidades de leitura de mentes. Damian e seus amigos não acreditam e a acusam de trapaça quando Damian pensa que ela poderia estar lendo mentes. Anya entra em pânico e sugere que eles joguem outra rodada onde ela comete erros propositalmente e pega a solteirona, e suas expressões faciais são fáceis de ler, tornando impossível para ela se livrar da carta do Coringa. Todos os outros se livram de suas cartas, restando apenas Anya e Damian.
Anya entra em pânico com a ideia de não conseguir um macaron, sendo reprovada nos testes e ficando em uma turma diferente de Beck. Quando Damian está prestes a pegar uma carta, ele vê Anya chorando e pega a solteirona, perdendo o jogo ao pegar seu macaron. Anya se oferece para dividir a metade com Damian, que a rejeita com raiva e constrangido. Emil, Ewan, Becky e Anya comem seus macarons. E Anya fica entusiasmada depois de comer o doce, estudando com vigor ardente até os testes do dia seguinte. Quando os resultados chegam, Henry mostra que os resultados do teste de Anya são tão ruins quanto antes, deixando Anya e os outros incrédulos. E Becky tenta animar a deprimida Anya para que ela se recupere nas provas finais em casa. Lloyd e Yor deram uma olhada nas provas da Anya. Enquanto Anya vai para seu quarto de mau humor, Lloyd observa que ela teria se saído bem em seu teste de língua clássica se não tivesse perdido tantos pontos em erros ortográficos. Ele se pergunta como Anya se saiu tão bem, já que eles mal estudaram língua clássica nas aulas, e se ela a conhece devido à sua educação, Lloyd decide ignorar e diz a Anya que ele fez seu bife de hambúrguer favorito para o jantar, o que alegra ela. Yor acrescenta que ela tentou fazer sobremesa e Bond, Lady de horror. Lloyd visita a loja de Frank para comprar informações para uma missão extra. Lloyd pede algumas fotos que ele solicitou, mas Frank diz que seu contato especializado naquela agência foi feito em seu jardim, um grupo de assassinos no oeste que recebe ordens do governo paralelo e é considerado uma lenda urbana. Lloyd ainda pede as fotos, mas Frank quer sua ajuda para um emprego em troca do trabalho extra para encontrar um gato desaparecido. Frank explica que a cópia do gato pertence a Cassie, uma mulher que ele está tentando conquistar. Completamente desinteressado nesta situação, Lloyd vai embora. Frank recorre a seus contatos para encontrar o local das cópias, que fica próximo à prefeitura. No caminho para lá, ele encontra Yor, que está fora na hora do almoço. Depois que Frank explica sua situação, Yor decide ajudá-lo. Frank cria várias de suas próprias invenções para localizar cópias e USA, um dispositivo catnip para atrair o felino. No entanto, o dispositivo atrai uma grande multidão de gatos que cercam Yor e Frank, mas uma cópia é vista entre eles. Frank tenta capturar a cópia, mas falha, e ele decide usar seu traje de poder de exoesqueleto, embora quando a cópia vai para outra rua, Yor arranca um pedaço do exoesqueleto e o joga no gato, parando-o e permitindo que Yor o capture. Embora tenha perdido 10 anos de trabalho, Frank devolve cópia apenas para descobrir que Casey já tem namorado. Frank deseja tudo de bom ao casal, e enquanto vai embora, chora ao resolver viver do trabalho. Yor retorna à prefeitura alegre, sentindo-se bem depois de ajudar Frank. Camila comenta que Yor parece estar animado, enquanto Millie pergunta se Lloyd comprou algo legal para Yor. Quando Yor nega, Camila e Millie ficam irritadas com Yor por se divertir. Sharon sugere sarcasticamente que Yor está feliz porque ela se tornou normal, o que a deixa animada. Um homem de terno chega para avisar que ela recebeu um telefonema informando que é de seu contato especial. Quando Yor atende o telefone, quem liga para ela, Thorn Princess, diz que tem um novo cliente. Yor e seu colega chegam a um jardim mantido pelo lojista. Enquanto ela cheira as flores, a lojista decide testar seus instintos. Depois de evitar o ataque com sucesso, ele pede desculpas por seu ataque repentino, mas fica satisfeito com seus reflexos e a informa sobre sua última missão para proteger os membros sobreviventes da família Gregor, também conhecido como Gregor, e seu filho, a bordo do navio de cruzeiro Princesa Lorelei. A lojista explica que defenderá os dois de um grupo de assassinos enquanto eles cruzam a fronteira. Yor hesita em aceitar o trabalho porque se preocupa com seu disfarce no trabalho e em casa. No entanto, Garden já preparou uma reportagem de capa de que ela está lá como parte de seu trabalho. Com a mente tranquila, a princesa estrangeira aceita de bom grado a tarefa. No caminho para casa, Yor pensa em como se motivar e encontra Yuri no metrô.
Enquanto eles conversam, Yor pergunta a Yuri se ele está cuidando de si mesmo, ao que ele garante que não é mais uma criança e que também pode ser confiável depois que os irmãos se separarem. Yor pensa em como Yuri está crescida agora e se pergunta por que ela está mantendo seu trabalho de assassina. Enquanto isso, o shopping realiza o mega sorteio semestral, cujo grande prêmio é um par de ingressos para uma viagem em um navio de cruzeiro. Anya vê isso e pede a Lloyd o bilhete da rifa que eles ganharam para tentar a sorte como acusada da rifa. Ela descobre por telepatia que o responsável pelo evento o fraudou. Depois de colar o bilhete vencedor no topo da caixa do sorteio. Com essa informação em mente, Anya retira o bilhete vencedor em casa. Anya mostra alegremente os ingressos que ganhou. Lloyd sugere que Yor vá com Anya porque ele tem trabalho. Mas depois de olhar as passagens, Yor revela que ela já está viajando, no mesmo barco como parte de sua viagem de trabalho. Preocupada em perder a viagem, Anya começa a gritar que quer ir. Relutante, Lloyd concorda em perguntar se pode tirar uma folga do trabalho. Para sua surpresa, Sylvia aceita seu pedido e toma providências para que ele também possa tirar uma folga do hospital que trabalha. Chega o grande dia, e enquanto os Forgers se dirigem ao porto, Anya fica muito animada. Embora Yor sinta que ela iria gostar desta viagem se não aceitasse sua missão, ela poderá fazer desta a última tarefa da princesa estrangeira no porto. Antes de conhecer os colegas, Yor se despede da família, prometendo contatá-los quando puder. Assim como todos os passageiros embarcam no navio, o mesmo acontece com figuras suspeitas a bordo da princesa Lorelei. Anya observa com entusiasmo as diversas instalações do navio, incluindo uma piscina, um circo e uma sala de jogos. Anya está ansiosa para explorar o navio em uma aventura, mas fica desapontada ao ver que sua suíte de terceira classe é pequena e apertada, presumindo que seja uma das celas do navio. No entanto, ela se recupera rapidamente e fica animada, pois nunca dormiu em um beliche antes. Lloyd comenta que seu grupo provavelmente está na primeira classe, já que ela está com os dignitários na suíte da primeira classe. Seu colega se apresenta como Matthew McMahon, para um homem e uma mulher com um filho que se apresentou como Lucille Gray, e sua esposa, Shady. Suas notas que a sombra deve ser Alka e que sua aparência é diferente da foto, provavelmente para viajar incógnita. A foca observa que Yor deve ser o guarda-costas designado de Alka e se pergunta se ela pode proteger Alka, apesar de sua aparência esbelta. Os Greys recebem uma oferta para fazer um passeio pelo navio, embora a Alka se recuse para poder levar seu bebê. Enquanto o grupo sai, Furseal expressa preocupação em deixar apenas os dois sozinhos, mas Matthew garante a ele que agora está forte sozinho com Alka e inspeciona a suíte em busca de possíveis rotas de entrada e fuga. Yor conversa com Alka, que diz que Furseal é um membro de sua tripulação desempenhando um papel, e depois de falar sobre si mesma, ela expressa seu desejo de viver uma vida tranquila com seu filho. Alka então pede que ela e seu filho saiam por um breve momento. Yor está hesitante, mas Alka diz que o inimigo deles não sabe como ela é e sabe que Yor a protegerá, então ela aceita. Enquanto eles se preparam para sair, Yor olha nervosamente para fora da porta. Alka questiona suas ações e Yor diz que sua família também está a bordo do navio, no átrio do navio. Anya diz a Lloyd que eles devem explorar o navio antes que ele afunde, envergonhando seu pai. Lloyd observa os arredores, vendo que o navio é um alvo potencial para o terrorismo e deve permanecer vigilante. Quando Anya percebe que ele não está se divertindo, Lloyd se lembra de Sylvia contando a ele. Para tratar a viagem como qualquer outra missão, ele decide redirecionar seus esforços para obter a recreação ideal e diz a Anya que eles deveriam assistir a um show. Yor explica a Alka que a presença de sua família no navio é uma coincidência e que eles desconhecem seu verdadeiro trabalho. Alka pergunta se eles são para sua identidade falsa e Yor confirma com um olhar terno no rosto. O filho de Alka começa a chorar, lembrando-o do plano de sair. Alka para o ano para conseguir algumas roupas para disfarçar.
Quando eles saem para tomar ar fresco, Alka fica visivelmente melancólica em deixar sua antiga vida para trás, enquanto eles voltam para dentro de suas promessas de dar tudo de si e terminar o trabalho para Alka e seu filho. Alka fica comovida e revela que o nome de seu filho é Graham, em homenagem a seu pai, e se oferece para deixá-lo segurá-lo. Sem o conhecimento deles, a conversa foi capturada por um aparelho de escuta, que um informante USA para localizar a cabana de Alka. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço desculpas por alguns erros que o vídeo teve e prometo melhorar nos próximos. Então, fique ligado, até mais!